Oi, Miriam, boa noite. Oi, Luá. Tudo bem? Hoje nós decidimos fazer uma live juntas. Vamos só aguardar um pouquinho pro pessoal chegar. Uma live surpresa para nós falarmos sobre esse dia especial. Estamos aí em Ano Novo no Facebook, transmitindo pelo meu Face e pelo Insta da Miriam, @MiriamMicas. Sim, quem quiser ir pelo Instagram, na verdade, entra lá. Ou pelo Face, o nosso Face, o meu Face. Nós vamos falar aqui um pouco sobre esse dia de trombetas, uma festa de Deus, que é o Rosh Hashanah para os judeus. É isso, Miriam? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah para os judeus. Eu achei que fosse Rosa Hashanah, mas não tem nada a ver. Não, Rosh Hashanah não. Rosh Hashanah, pra quem não conhece, essa é uma festa que acontece geralmente nessa fase de setembro, outubro, que é alinhado muito com o Dia do Perdão, e a Festa das Cabanas, para quem que é mais conhecido, né, a Festa das Cabanas do que das Trombetas. E a Festa das Trombetas, ela vem para anunciar, hoje assim, né, trazendo para o tempo de hoje, anunciar Cristo, né, a volta de Cristo. E também assim, é uma festa onde Deus ele vem para poder olhar os nossos corações, nossas vidas e trazer julgamentos ou alinhamento para a nossa vida espiritual. E também onde é comemorado um início de ano da criação, né? Se a gente lembra ali onde Adão e Eva foram criados, e eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? E hoje nós também somos a imagem e semelhança de Cristo. Então a gente vai falar um pouquinho disso, pincelado. E aí quem tiver mais dúvida em relação a essa festa, pode chamar a gente ali no chat, pode fazer pergunta, tá bom? Porque aí dá pra se aprofundar mais. Ou você pode pesquisar também, que hoje tem bastante assunto em relação a isso, né? Você pode pesquisar de uma forma, em sites que realmente falam dessa festa de uma maneira espiritual, tá bom? Só lembrando que estamos no 7º mês aí para Deus, é isso, Miriam? E o primeiro mês é comemorado na morte de Cristo, é isso? Páscoa, né? Na Páscoa, né? Abril. Então nós estamos no 7º mês, no tempo aí de Deus, que Ele organiza os tempos, alguns tempos. E nós estamos em Lua Nova também, inclusive, comemorando essa festa de trombetas, que é um momento de luz, exposição daquilo que nos faz tropeçar, que não nos faz estar alinhado, porque todos nós temos dons e talentos que Deus nos dá. E conforme a gente vai andando com Jesus, Ele vai nos alinhando, nos posicionando naquilo que devemos desenvolver, que Ele coloca em nossos corações, na nossa mente, e nos conduz em espírito para podermos servirmos em luz uns aos outros. Muito bom. A gente podia, né, ler, que aí dá pra entrar em outros pontos. O que você acha? Sim. A gente tem Gênesis que fala que tanto em João 1 e em Gênesis, né, sobre a luz. Então no princípio Deus criou os céus e a terra. Eu tô lendo justamente porque hoje é a festa, né, de trombetas, e estamos aí na essência da criação do mundo, onde haja luz, né, onde Deus nos criou. Gênesis 1, né? Isso. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e a trevas de noite. Houve tarde e manhã, e Deus disse: haja firmamento no meio das águas e a separação entre as águas. E aí lá em João
1 também, Deus fala sobre a luz. Ele fala que no princípio, ali no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E, né, nesse sentido, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio testemunhar, ele veio como testemunha para testificar a respeito, e veio a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome dele, os quais não nasceram do sangue, e nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. É interessante que, seguindo, João, ele fala também, ali no mesmo capítulo, no versículo 16, que nós todos recebemos da sua plenitude e da graça. Nós todos somos receptivos da plenitude e da graça de Deus. Mesmo que existe uma lei dos céus, né, que Deus tem para a sua organização, né, para que a graça seja dada, para que a plenitude seja dada. E ela foi dada por Jesus Cristo. Então tem uma lei para nós ficarmos atentos a ela, que são, não sei se a Miriam pode explicar depois que leis são essas, que são coisas assim básicas e fundamentais, mas ainda assim Deus precisou usar um homem para poder falar nelas, porque naquele tempo da história houve uma distância, né, do homem com Deus, né? Então ele escolheu algumas pessoas para justamente falar dessa essência da luz e testificar dessa luz. Aí depois a gente pode falar um pouco de João 8, que aí ele ilumina o pecado e a gente entende o que é o pecado, pra gente se libertar dessas culpas e estarmos aí posicionados diante do temor, e temor não é algo ruim de Deus. Temor é algo muito bom, que os nossos passos começam a ser dados com cuidado, perguntando para Deus. As nossas emoções são tratadas nesse sentido, em espírito, e aplicadas através das nossas ações. Sim, essa palavra que a Lua trouxe é bem legal, porque se você pega a Gênesis ali, né, que você compartilhou também, Deus, quando ele queria falar, haja luz, né, e ali estava tudo caótico, e a luz, ela vem, né, e traz, né, essa ordem. Aí Deus, ele começa a criar todas as coisas. E aqui Jesus, ele fala que o Verbo estava com Deus e era Deus. E aí ele fala assim, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, por intermédio dele. Nada do que existe tudo que existe foi feito por intermédio de Jesus, né? E fala que essa luz veio ao mundo, mas os homens a rejeitaram, né? Então quando a Lua coloca até em relação à lei, a lei em relação antes de Cristo ou depois de Cristo, você quis dizer?
É a lei que Em relação à graça. a lei que João fala aqui, né? Porque Entendi. a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas A graça e a graça e a verdade por meio verdade, de a essa lei que, Sim, entendi. que João fala. Então, antes de Cristo, né? E também, é claro, foi por meio de Cristo que Cristo sempre esteve lá, né? Quando foi dado a lei, existia uma lei que foi dada por meio de Moisés, só que essa lei dada por meio de Moisés, ela, por um tempo, ela não alcançava mais os corações dos homens. Né? E também existia sacrifício de animais, e muitas pessoas, elas acabavam vivendo o quê? Hipocritamente. Né? Tanto que quando Jesus ele chegou, que ele veio mostrar para as pessoas o reino de Deus, né? Ele combateu muito em relação à hipocrisia, porque as pessoas começaram a colocar muito costumes e regras, mas não exatamente obedeciam, né, as leis de Deus, as leis que Moisés tinham colocado. E Jesus ele veio trazer o quê? Essa liberdade por meio dele. Ele veio completar essa lei. E por meio da graça e da verdade. Então Cristo sendo a luz, ele traz luz para nossas vidas, expõe os nossos corações e traz essa mudança de mente. Ele fala sobre mudem a mente porque o reino de Deus chegou. Né? Ou então ele fala também, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então Jesus ele veio trazer princípios que entra aí a graça e a verdade. Né? Então esses princípios que ele traz, esse fundamento que nos ajuda a enraizar em relação ao reino, enraizar em Cristo, ele nos traz essa graça e essa verdade por meio de Jesus Cristo. Então a gente pode também, por meio de Jesus, ter o Espírito de Deus. Né? Jesus ele envia o Espírito de Deus para que a gente também possa lembrar das palavras dele. Então, essa festa, ele traz esse alinhamento, um dos alinhamentos é ouvir a voz de Jesus e segui-lo. Né? Um dos alinhamentos que nós precisamos ter. Né? E, como eu falei até numa live anterior, é tempo de voltar para Deus. É tempo de ouvir a voz de Jesus. É tempo de restaurar chamado, restaurar coisas que Deus já te falou e você desistiu, achou que não ia acontecer mais. Né? E é um tempo de orar mais, um tempo de se arrepender, né? Então, você buscar em Deus o que você precisa ouvir, o que Deus quer que você faça nesse tempo. Lembrando que arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança que você faz ao escolher, né, ouvir as palavras, né, buscar em oração, em intimidade, começar esse desenvolvimento desses passos com Cristo. Sim, exatamente. Você ia falar de um outro? Jesus, capítulo 8, João 8. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando-se ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante em adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para irem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou. Mas ouvindo ele essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. Erguendo-se, Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: Onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não
peques mais, ou seja, não tenha mais aquela atitude. Me segue, não andarás mais em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Lembrando, né, da criação, que nós acabamos de falar, dessa luz que Jesus, em João 8 também, ele traz o testemunho, porque ele conhece ao Pai. Ele é o único filho unigênito que conhece a Deus. Então ele nos dá esse acesso para nos relacionarmos, né, termos esse conhecimento, essa consciência de conversar com Deus através de Jesus, para criarmos essa intimidade e trazer luz para os corações, para onde a gente não anda em consciência com Deus, né? Porque a gente veio para testificar dessa luz. É isso. A live aqui a gente não programamos nada, então tá bem assim. No flow, no espírito. Tá bem no fluir. Então, se tiver qualquer coisa, podem aí, não toquem, pode fazer pergunta pra quem entrou aqui na minha live, tá bom? Aliás, no Instagram, né? Na nossa live. Aqui é bem interessante, eu nem lembrava dessa parte que falava da luz, né? Eu sou a luz do mundo. Isso, onde Jesus fala que ele é a luz do mundo, eu acabei pulando, que é muito importante, né? E aqui, na verdade, é uma mulher que foi pega em adultério, e eles levaram até Jesus porque queriam armar essa cilada para Jesus. Só que Jesus, né, ele sendo safo, andando sempre no espírito, ele não caiu, é óbvio, né, na cilada. E na verdade ele falou para essas pessoas que estavam condenando essa mulher: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E desde do mais velho até o mais novo, todos largaram a pedra e foram embora. E Jesus olha para a mulher e fala: ninguém te condena? Fala: ninguém. Fala: nem eu a te condeno, então vá e não peques mais. Aí logo em seguida Jesus ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, se você for ver essas palavras que a gente leu, né, desde Gênesis 1 até João 1, que nós lemos, e agora João 8, depois vocês podem... Isso é importante. Sim. Depois vocês podem ler também, tá falando sobre isso, né, que Jesus é a nossa luz. E ele fala assim também para nós, né, que nós somos a luz do mundo também. Porque se ele é a luz, nós somos a luzinha do mundo também. E ele fala que também somos sal. Só que pra gente poder chegar nessa luz, nós precisamos ter esse alinhamento, né? Essa mudança de mente, né? Ir pra luz para poder tirar as trevas do nosso coração. Assim também como ele chega para essa mulher e fala: não te condeno, vai, não peques mais, né? Então aqui também, ó, onde você falou para ler aqui, né? Isso. Aí Jesus ele fala também para não julgar segundo a carne, né? E ele fala: se ele julga, o juízo dele é verdadeiro, porque não sou eu, né? não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou, né? Então ele fala que o Pai que o enviou, julga junto com ele. Aí aqui no versículo 19 fala: então eles perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem ao meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias ao meu pai. Então aqui os fariseus, os fariseus e as pessoas que estavam ali, além de quererem armar uma cilada para Jesus, eles questionavam a Cristo porque eles não conheciam nem a Cristo e nem ao Pai. Então Jesus, tanto que mais pra frente, Jesus ele fala assim para eles: vocês não me ouvem porque vocês não são minhas ovelhas. Que todo aquele que o Pai me envia, vem a mim. Né? Então isso é algo bem profundo.
E aí Jesus ele também fala, continuando aqui, que alguns judeus depois, né, que ele fala alguns contextos, estou pegando alguns versículos específicos, Jesus ele fala assim: se vocês permanecerem nas minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Né? Então, se a gente for linkar, né, a palavra ali sobre graça e verdade, conhecer a verdade, essa verdade o libertar. Então, tem várias palavras que Jesus ele falou que traz essa libertação, essa mudança de mente. Né? Então, antes nós vivíamos na lei, hoje nós temos os princípios e fundamentos de Cristo. E Cristo é a raiz de todo o princípio e fundamento, ele é o alicerce. Né? E como a própria palavra da videira, João 15, depois quem quiser pode ler. João 15 ele fala o quê? Que ele é a videira verdadeira. Então Jesus ele sempre mostra para nós que ele é o princípio de todas as coisas. O fundamento das nossas vidas, fundamento da nossa mente, fundamento da nossa casa, e fundamento de todas as coisas. Então sem ele, a nossa vida, geralmente a gente está pegando atalho. E nós pegando os atalhos, provavelmente não está levando a gente para o caminho da vida. Então, assim, por mais provações que nós passamos, nós precisamos sempre permanecer no caminho. Por mais dificuldade que nós passamos, precisamos sempre permanecer no caminho. Então, é um tempo de clamar. Deus, ele quer se relacionar conosco. Deus, ele quer ter intimidade conosco. Deus, ele quer estar do nosso lado. Então, mas existe a nossa parte também. Nós queremos. A dificuldade tem nos afastado de Deus. Isso. A dificuldade, né? Que trevas são essas, né? Que emoções são essas que nos levam às trevas, né? Porque dificuldade, quando a gente fala em dificuldade, que lugar da emoção, né? Que sentimento que a gente está nutrindo através do pensamento que está nos colocando em trevas, né? Porque se a gente está buscando essa luz, isso vai transformando essas trevas na gente, e ao redor essa transmissão, né, de mudança da luz em nós, feita por Deus na nossa essência, vai sendo partilhada e transmitida com outras pessoas. Começam a perceber essa atmosfera, né, de luz que Deus usa iluminando aquilo que não está em luz, né? Está em trevas. Então, por isso que estamos aqui. Então, é um momento de juízo. Não sei se você quer explicar um pouquinho essa questão do juízo de Deus, né? Esse tempo, esse período também acho que é importante, né? Sim. Como a gente até falou no começo, é um tempo de juízo que tem a ver com trombetas. Então, é um tempo que Deus ele marca para julgar nossas obras. O que nós temos feito aqui na Terra. A gente acaba até vendo algumas situações mais fortes nessa época, né? Muita chuva ou alguma coisa acontecendo. Terremotos, essas coisas assim. E por quê? Porque Deus ele vem para julgar nossas obras. É claro que alguns vão falar, mas o julgamento é só no último dia. Não. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então existem coisas, ciclos que eles se repetem. Então é um momento que Deus ele está sondando o nosso coração, os nossos corações. Então nós precisamos estar atento em relação a isso. Por isso que a gente está falando de luz, sobre voltar para Deus, sobre ouvir a voz dele, né? Ver se precisa perdoar alguém, né? Se tem mágoa no coração, né? Lembrando que quando você perdoa uma pessoa, muitas vezes não significa que a pessoa não tenha que, sei lá, que ela não vai responder pelo que ela fez. Não quer dizer isso. Mas quando nós não perdoamos, nós que carregamos esse peso em nós. Às vezes a pessoa já até esqueceu alguma coisa assim. Mas quando a gente libera por uma obediência a Cristo, porque Cristo também nos perdoou. E existe uma palavra, acho que é Marcos ou Mateus 11, que fala: se você não perdoar, eu também não perdoarei vocês. Então é importante liberar perdão. Por quê? Porque você carrega isso. Não significa que às vezes você vai esquecer e tal. Então existem coisas que às vezes você precisa clamar a Deus. Eu preciso clamar a Deus, né? Aconteceram situações na minha vida que eu precisei clamar a Deus de uma forma e falar: Deus, eu não consigo fazer essa determinada situação. E eu clamei até eu conseguir. Então existem momentos que nós precisamos perseverar
em algumas situações para que Deus nos ajude a mudar nosso coração e nossa mente, né? Então são coisas assim, por exemplo, deixa eu lembrar uma situação. Existe uma situação que eu sempre repito, o meu irmão, ele foi preso num porta-mala blindado, por exemplo. Foram assaltar o caminhão da empresa dele e largaram ele nesse porta-mala blindado. Todos sabem que não dá pra sair de porta-mala blindado. E largaram ele lá, no dia de sol, chuva, veio e morreu. Ele resistiu, né, ficou tentando respirar ali, que tinha outra pessoa ali junto com ele, mas ele veio a falecer. Então, quando vem uma notícia, uma tragédia dessa, qual que é a primeira tendência? Você quer matar as pessoas que fizeram isso, você quer amaldiçoar, quer desejar o mal. E a primeira palavra que veio no meu coração foi essa: se você não perdoar, eu não perdoarei você. E Deus, ele faz isso não porque ele não vai julgar a situação, né? As pessoas que fizeram isso, eu oro para que elas possam conhecer a Cristo e se arrepender desse pecado. Mas a minha parte, que sigo a Jesus, né, que morreu na cruz por mim, que não merecia, eu preciso perdoar essas pessoas. As pessoas chegaram pra mim: você é louca, essas pessoas não sei o que. Não, se elas forem presas é porque foi vontade de Deus. Se Deus mandar um juízo e elas morrerem, foi vontade de Deus. Mas eu não posso desejar isso pra elas. E não tem a ver com ser boazinha, tem a ver com amar os inimigos. É diferente, né? Agora, quem vai julgar eles é só Deus. Quem vai trazer juízo sobre eles é só Deus. E se eles se arrependerem, se eles conhecerem a Deus? Então, tem coisas que acontecem na vida que é realmente para provar. Que é uma situação até mesmo que, por exemplo, o meu irmão, ele estava para sair do caminho de Deus. Então pode ser que naquele momento ele deve ter orado, ele pode ter sido salvo, pode ser uma situação que foi usada, por mais tragédia que foi, eu não desejo isso para ninguém, para ele ser salvo. Então a gente não sabe, não sei o que aconteceu. Por que aconteceu isso? Então, são situações fortes. Eu tenho vários testemunhos que dá pra falar, mas a gente já acabou prolongando um pouco a live. Nós vamos precisar até finalizar. Mas é isso. É um tempo de voltar pra Deus. É um tempo de refletir na nossa vida. Abençoa a sua casa. Abençoa os seus filhos, para quem tem filhos. Abençoa, né, as pessoas ao redor. Clame a Deus. Se você está passando por alguma situação, pergunta a Deus: por que eu estou passando por isso? Mas me ajuda nisso, eu quero mudar isso. É um tempo de clamor a Deus. E Deus, ele quer se relacionar com você. Então, procura ser sensível a isso, para estar ouvindo a voz de Deus e para estar seguindo aí a voz, principalmente de Jesus, que é o verdadeiro pastor. Tá bom? Aí eu não sei se você também quer colocar alguma coisa, né? Deixa eu ver. É isso, que Jesus é a luz do mundo, e é Ele quem dá o acesso a Deus, né? Como aqui na palavra mesmo. Se não os conheceis a Cristo, né? A mim, quando Ele fala, nem a meu Pai. Então, que nós possamos a cada dia mais buscar em Cristo, e nós não precisamos de intermediários. Ele é o caminho que nos dá um acesso livre e libertador ao nosso Pai. Que Deus abençoe a todos que vão escutar essa palavra do Senhor, que se multiplique em amor, paz, justiça e misericórdia. Deus abençoe a todos nós, pelo sangue e o poder de Jesus, neste novo ciclo, neste novo tempo, nesse ano que se inicia. Amém. Nessa ressurreição, nessa chamada, esse anúncio da vida de Jesus e do reino de Deus. Amém. Amém. Só uma última coisa também, não sei para quem que é a palavra, se é para agora, se é futuramente. Muitas vezes a gente pergunta, né, como conhecemos a Jesus, como conhecemos a Deus. Isso é buscar. Às vezes a gente ouve muitas pessoas, mas a gente não decide buscar. A decisão de busca é sua.
né, minha. Por exemplo, eu ouço uma coisa, eu vou buscar. Eu não acredito em tudo que as pessoas falam. Até mesmo o que a gente está falando aqui, você precisa ir buscar. Né? Pega principalmente o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, onde Jesus ele mais fala ali, né? Tem muitas falas de princípio de Jesus. Você pode começar por esses livros. Né? E se não entende, Deus me dá entendimento, me mostra, lê de novo. Conversa com alguém talvez que possa te ajudar em relação a isso. Mas busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Separa um tempo, não é aquela coisa, vou sobrar 15 minutos eu vou fazer. Separa um tempo para fazer isso, para dar essa prioridade, para buscar Deus, buscar o reino de Deus, para ouvir Jesus. Porque às vezes Deus ele quer chegar, mas aí a gente se distrai com várias coisas, né? A gente se distrai com... e dá prioridade para coisas às vezes superficial. Quando a gente vê, as coisas já foram e aí o tempo ele não volta. Né? Quando a gente está colhendo muita coisa ruim e não sabe por quê. Então a gente começar aí essa busca em Deus, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Amém. Né? Que seja muitas revelações de Deus no coração de cada um que entrou aqui. Sim. Né? E como a Lu até mesmo já abençoou aí, que Cristo reine, que Cristo governe sobre nossas vidas. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nossos corações, né, a gente sabe que a gente faz muitas coisas que possivelmente podem não agradar a Deus, mas sabemos que a misericórdia, a bondade de Deus nos acompanha todos os dias, né? Então que Ele venha com essa misericórdia, essa bondade sobre nossas vidas, tá bom? Uma ótima noite a vocês aí, até mais. Valeu. Salva o seu vídeo.